Oi, oi! O caso de hoje é um caso especial. Essa era uma advogada com seus 30 e poucos anos, que tinha todo o potencial, sabia o que precisava ser feito, reconhecia toda a sua autoconfiança, sabia exatamente o que tinha que fazer para alcançar ainda mais prosperidade e principalmente para melhorar sua qualidade de vida. Mas essa mesma mulher sentia ali que havia algo que não a deixava ir. Ela já vinha de um processo terapêutico de muito tempo, mas ainda existia aquele sentimento ali dentro dela. Algo, pessoal, que muitas vezes a gente não encontra tantas palavras assim para explicar. Fique comigo até o final para você entender o que de fato estava por trás daquela ansiedade. Esse caso é interessante porque ele nos traz uma reflexão assim, para além, né, da ideia de superação dessa advogada, mas principalmente para a gente compreender que muitas vezes, né, esses padrões pré-estabelecidos, eles são reforçados por nós mesmos. Por mais que às vezes a sociedade, né, incentiva ali algo, propõe algo, estabelece um padrão, a gente também acaba assumindo isso como uma ideia de nossa personalidade. E nem sempre é. Às vezes isso pode ser um reforço mesmo, um condicionamento que você se propôs, que você se sentiu confortável em fazer. Pois bem, essa mulher, ela se encaixava em um padrão muito pré-estabelecido ali. Uma mulher de sucesso, com uma carreira bem estabelecida, com um relacionamento bom, um relacionamento ali acima da média, com uma pessoa que a fazia feliz, que se amavam, enfim. Mas dentro dela existia uma sensação ali, né? E aí ela traz o nome disso de angústia, de Daiane, eu não entendo por que eu ainda não fui, eu estou me esforçando, eu estou tentando, mas esse sentimento aqui dentro de mim, que eu não sei dizer exatamente o que é, ele não avança, ele não progride na minha vida. Ao contrário, a sensação que eu tenho é como se eu estivesse ali caminhando sem sair do lugar. E se talvez você passou por isso na sua vida, você vai se identificar com essa dor também, né? Com essa questão ali. E aí, gente, quando a gente inicia o processo de regressão, ressalto aqui para quem está começando a assistir agora os meus vídeos. Quando eu disser regressão, eu não estou dizendo daquelas coisas mirabólicas de vidas passadas, aquelas coisas tão fantasiosas assim que a gente está acostumado. Eu sou psicóloga e eu estou dizendo de uma regressão muito mais pautada em uma técnica para conhecer a sua história, para mergulhar dentro de si, não algo fora, não algo para além. E aí, então, quando a gente mergulha dentro da própria história, quando a gente começa a investigar a história dessa mulher, né? O que ela se depara é com uma criança, né? Ela se vê ali na infância como uma criança que está vestindo a roupa da mamãe, e aí essa mãe, uma executiva, que usava muitos terninhos, que está vestindo a roupa da mamãe ali e brincando e recebendo ali, né, os parabéns, a alegria, o sorriso dos familiares. E aí, presta atenção, olha só que interessante isso. No meu método, da forma como eu trabalho, eu vou muito pela via do sentir, porque isso é o único exclusivo da pessoa, né? A gente não está buscando, não é palavras que descrevem, não é ali, né, eventos, a causa foi isso, não. A causa raiz é algo que está acima disso ainda, a gente busca uma coisa muito mais profunda ali. Não estou falando só de encontrar a causa raiz, isso é tranquilo, né? Isso a gente não é algo difícil de fazer. O difícil mesmo é você elaborar. O difícil mesmo é você compreender aquela situação a um nível de elaboração psicológica ali que faz com que a sua vida comece a andar, com que seja mais fácil mudar comportamentos. É por isso que eu falo muito de desbloquear, destravar a performance, porque o problema não necessariamente, né, é a sua falta de performance. Você sabe que é capaz. Na maioria das vezes a gente já sabe o que precisa ser feito, mas então por que não vai? Por que não chega até o final? É nesse ponto aqui que nós vamos atuar com esses processos para começar a ajudar o paciente, o cliente ali,
a verdadeiramente progredir, a caminhar, a sair daquele lugar, a sair daquele estado que, por mais que ele esteja buscando resolver, ainda é muito desconfortável para ele, ainda existe algo ali que faz com que ele não se sinta bem o suficiente, ou com que ele não tenha alcançado ali um estado de leveza, de serenidade, às vezes até mesmo um estado de prosperidade. Por quê? Por exemplo, no caso dessa mulher, ela se considerava próspera. O problema ali não era dinheiro, não era relacionamento, não era família, não era traumas. Isso estava ok, ela vinha de um processo aí de anos de terapia. E a terapia ajudou ela em muitos aspectos. Mas foi nesse ponto aqui que ela chegou Daiane, eu não estou entendendo porque eu ainda sinto isso. Porque parece que às vezes eu me sinto insegura, mas eu sou confiante. Parece que às vezes eu tenho me sentido presa assim, como se eu não estivesse caminhando. E aí foi por isso que eu decidi procurar pela regressão, pela hipnoterapia, para entender o que está por trás disso. E aí, voltando lá na cena daquela garotinha, então, observe o sentimento, tá? Quando ela vê aquela garotinha, eu pergunto para ela, né, o que você sente quando você olha para aquela menininha ali? Aí ela começa a se emocionar ali, vem a emoção, né, a emoção ela está associada a um evento marcante, a uma situação marcante. E ali ela começa a ficar emocionada e ela fala assim, ela tá muito feliz, ela tá muito feliz. E aí, né, percebo pela linguagem não verbal dela, enquanto o paciente tá ali, eu tô vendo, né, a linguagem dele, aquilo que as palavras não diz, o corpo muitas das vezes me mostra, né, me ajuda a perceber que tá acontecendo algo. E eu pergunto, por que você tá surpresa dessa criancinha tá tão feliz assim? Aí ela fala, né, a minha paciente ali, lembrando que a pessoa está o tempo todo consciente, não existe isso de ficar inconsciente, de esquecer, não tem nada disso. E ali ela fala o seguinte, parece que ela estava vindo de uma sequência de momentos tristes. Veja bem, o que ela está vendo, o que está acontecendo ali, ou projetando, tá? Nós não temos uma garantia de que foi exatamente assim, de que foi realmente assim, mas nós não estamos em busca dessa verdade, de saber da forma como foi, mas agora como ela vai elaborar, como ela entende aquela situação diante da vida dela hoje. O que aquilo que está ocorrendo diz para essa pessoa hoje, aqui e agora. Aí, na fala dela, ela traz o seguinte, ela vem de uma sequência de muitos momentos tristes desde que a mãe engravidou. Ou seja, né, para ela ali, e aí na voz, né, da interpretação da minha paciente, o que ela traz é que aquele momento ali onde ela é olhada, né, onde reforçam para ela, onde ela se sente amada, se sente acolhida, aquele momento é um momento muito bom diante de várias situações que aquela garotinha estava vivendo que não eram boas. Isso foi o que ela interpreta. Aí agora, pessoal, vamos abrir aqui uma margem, vamos imaginar que agora desse lado de cá, eu vou explicar para vocês o que foi o script aí, né, até aqui. Então acompanhem comigo. Quando essa garotinha vem de uma sensação, né, de um sentimento, de emoções ali, que estão vinculadas, né, a uma perda, minha mãe vai ter outro filho, né? E aí esse irmão já estava com 2 anos, então era um pouco mais de 2 anos que aquela menina estava sofrendo, e aí um sofrimento normal de quando se tem um irmão, né? Por mais que às vezes você queira, por mais que às vezes depois você fala, nossa, bobeira, mas em algum momento, né, pode ser que a gente sentiu sim esse ciúme, que às vezes a gente sentiu ali que pudesse perder o lugar, o colo da mamãe, e isso tem um impacto emocional muito forte. Então, esse reforço ali, né, dela ser olhada, dela ser vista, nada mais é do que um pertencimento ali, um sentir-se amada. Olha só, eu volto a fazê-los sorrirem, eu trago, né, alegria de novo para essa casa, porque uma das sensações que ela tinha é que ela não era mais pertencente ali. E aí, pois bem, essa foi uma das situações, né, que surgiram durante o processo. E aí, olha só, que interessante essa parte, né? Quando eu peço para ela entrar na cena e ouvir o que aquela garotinha tinha a dizer para ela hoje, olha o que a garotinha diz para ela. Olha,
o que eu estou sentindo agora é algo tão maravilhoso e parece que eu nunca deixei de sentir. Eu só estava olhando para o bebezinho. E aí, gente, isso parece confuso assim no primeiro momento. Mas agora eu vou ajudar vocês a interpretar isso. A adulta projeta na criança o que ela entende hoje. Que é o quê? Ela não foi abandonada, ela não foi rejeitada. O que acontecia era uma criança que também queria a atenção da mãe e que estava ali necessitando dessa atenção com medo de perder, mas ela percebe que ela não deixou de ser amada, ela não deixou de ser pertencente. A mãe também estava olhando para ela. Entendi aí, entender esse elo emocional, entender como as coisas se encaixam. Obviamente, eu estou resumindo aqui para vocês, isso é um processo de horas, tá? Não acontece assim, não é tão simples assim quanto eu conto para vocês. E ali, então, quando ela começa a entender esse elo emocional, surgem outras cenas e outras pessoas que trazem mais elementos para esse processo de investigar, para esse processo de elaborar. E uma outra situação que é interessante eu trazer para vocês é o seguinte: o pai, ele reforçava muito nela esse jeito meio executivo igual da mãe, parecido com o da mãe. Como semelhantes nos deixam mais confortáveis e mais seguros, a tendência que nós temos então é aproximar daqueles que se parecem conosco, mesmo que às vezes seja algo que a gente não queira. Essa mãe era uma executiva, ela era gerente, diretora de uma empresa grande. Então essa mãe sempre se vestia ali, muito bem arrumada, produzida. E essa minha paciente, na sua adolescência, ela foi totalmente contra isso. Ela gostava de roupas mais discretas, muitas das vezes que nem chamavam atenção, mas só que quando ela colocava, e ali roupas parecidas com a da mãe, ela recebia de novo aquele olhar, de novo aquele reforço ali. E é normal, quando alguém chega diferente perto de nós e a gente acha a pessoa diferente, a gente tem uma tendência natural a falar disso, a expor isso. E aí começa a surgir um processo de identificação, onde reforça de novo aquele sentimento de estou sendo aceita, estou pertencente, estou me sentindo amada. E ela começa a optar por esse estilo de roupa. E por assim vai, não se atentem à roupa, tá? Isso é apenas um significado ali, isso é apenas uma representação. E aí, veja bem, chega então o momento do vestibular. Olha que interessante, pessoal. Chega então o momento do vestibular ali e os pais insistiam para ela ir para a área mais de exatas, principalmente a engenharia. Existem muitos engenheiros, tem muitas empresas na família. E ali havia então essa insistência, essa tendência para esse tipo de profissão. Como nesse momento ela está em transição, e mais ou menos aquela fase que a gente meio que se revolta, que a gente está cansado dos nossos pais, que a gente acha eles muito chatos, que a gente não... Todos nós em alguma forma passou por isso. Porque você começa a questionar, você começa a olhar para si e entender que, peraí, quem que eu sou? Eu não sou essa pessoa, eu não estou encaixada exatamente nesse lugar, tem algo de errado. Por mais que as coisas estejam bem na minha vida, existe algo de errado aqui. Deixa eu olhar para isso, deixa eu entender o que é isso. E ali, como não, eu não quero seguir mais o caminho de vocês. Para onde que escapa essa fuga? Para onde que o inconsciente leva isso, Para onde que há uma tendência maior para esse tipo de situação? Para uma faculdade oposta. E aí, de tudo que ela olhou, o que mais agradou ela foi a faculdade de Direito. Por quê? Por quê? Qual foi a justificativa dela? Daiane, eu quero ajudar as pessoas, eu quero fazer o que é certo, eu quero ser uma pessoa que trabalha com regras ali, eu quero entender, quero ajudar na justiça, enfim. E eu também quero ganhar dinheiro, obviamente. E aí, pessoal, ela inicia e se encanta e cada vez mais apaixonada. E quanto mais ela se apaixona, quanto mais ela se identifica ali com toda a jornada, o que acontece? Ela sai de casa. Então, em pouco tempo ali de faculdade, ela sai de casa. Os pais propõem para ela, uma iniciativa que também partiu dela, sair de casa
e realmente se dedicar ali. Nesse momento que ela sai de casa, você já deve estar imaginando o que começa a acontecer. Ela sai de casa, ela está na faculdade, ela está convivendo com outras pessoas, ela não tem mais que ser a garotinha perfeita, ela não tem que ser mais a melhor pessoa ali, porque ela estava a vida inteira reforçando esse lugar, de querer trazer o sorriso das pessoas, de ser amada, de ser desejada, de ser o centro das atenções. Mas isso exigia dela um certo perfeccionismo, né? Eu tenho que ser certinha, eu tenho que ser a quietinha, que eu não posso errar. E começa a acontecer tudo isso na vida dela. E aí, você já pode imaginar o que começa a acontecer na vida dessa estudante de direito. Ela começa a se exigir muito ali, né? Já que ela sai de casa para dedicar aos estudos, ela tem que dedicar aos estudos. E, gente, ela para toda a vida dela. Tudo ela para ser a melhor ali, para ser a melhor aluna, para ser a melhor da classe. Tem uma fala dela que ela fala assim: os meus pais sempre sonharam que alguém da família recebesse, ela tem outros irmãos, que alguém da família recebesse medalha de melhor aluno na formatura. Pra quê? Você já pode imaginar o que essa menina não fez. E ela realmente foi. Ela alcançou esse sonho, esse desejo dos pais. E aí, pessoal, eu vou prolongar um pouco mais esse caso, porque são muitos elementos importantes aqui, tá? E aí, gente, durante a faculdade começa a acontecer muitas coisas, né? Ali no início, tudo bom, as melhores notas, né? Realmente a melhor aluna. E aí volta para casa, né? Oh, vai ser a advogada da família, né? A pessoa que vai resolver tudo. E ela assume esse posto. É interessante isso, eu gosto muito desse caso, porque é uma história assim, né, um caso real de uma pessoa aí que tá aí, né, hoje bem mais resolvida, mas que mostra coisas que já aconteceram com muitos de nós. Quem não está ouvindo, assistindo esse caso e não pensou no curso superior que você fez sob influência da sua família, e será que era de fato o que você queria? Voltamos para a nossa mulher aqui. E aí, gente, o que começa a acontecer? Ela está convivendo com outras pessoas, ela está conhecendo outros mundos, ela está começando a entender que, peraí, não era bem assim como eu imaginava, como tinha que ser. Opa, é bom não ser a perfeitinha. Opa, é bom errar também. É bom fazer algo contra a lei, né? E aí começa a ver esse movimento e ela se dedicando ali, né, com propósito, com firmeza. Ela se propõe, então, num determinado momento, quando ela está fugindo disso, né? Quando ela está saindo disso, quando ela está começando a não estudar tanto mais, quando ela está começando a sair das regras, né? Dos desejos dos pais ali, ela, peraí, tô indo pro caminho errado. Deixa eu retomar as rédeas aqui, deixa eu focar, deixa eu me dedicar, porque eu quero ser a melhor aluna. Eu quero ser a melhor na minha área, no que eu faço. Enfim, finalizamos então com a faculdade, aonde lá no palco da formatura, da colação, ela é a aluna premiada. E ela me fala o seguinte: Daiane, eu não senti toda aquela felicidade toda porque eu já sabia que eu seria. Não tinha ninguém na minha sala, não querendo ser melhor do que os outros, mas não tinha ninguém na minha sala que tivesse próximo do que eu fui durante a faculdade. Eu realmente fui a melhor aluna, então eu já esperava por aquilo. Mas o olhar dos pais na hora que ela estava no palco, enquanto ela recebia, né, enquanto ela era homenageada, foi o que fixou na mente dela. Era aquilo que ela queria. O olhar de orgulho, o olhar de, nossa, é a nossa filha, é a primeira da família. Esse tipo de situação, ela impacta em muitas coisas na nossa vida. É algo extremamente importante. Por mais que a gente ache que é só um evento, existem muitas emoções, existem muitas conexões acontecendo aí dentro de você que neurologicamente vão reforçar várias coisas e serão elementos para te ajudar a condicionar muitas outras coisas. Então não é um simples evento, não é só um momento marcante, não, tá para muito além disso. E aí aquele olhar fica, né, e aí, ótimo, e ela
já tinha conseguido bons estágios e nos primeiros anos, né, de que saiu da faculdade, logo, obviamente, passou na OAB, sem grandes problemas ali, sem grandes dificuldades, e encontra uma pessoa legal e se envolve, decidem ter uma família e tá tudo mil maravilhas na vida dessa mulher. Mas quando ela começa a entrar em um processo de autoconhecimento, quando essa mulher decide evoluir mais enquanto ser humano, quando essa mulher decide se amar mais, quando essa mulher decide, né, usufruir mais da vida, aproveitar mais o que ela conquistou, ela começa a se sentir uma impostora. Ela começa a se sentir desconfortável. Aí começa a surgir uma ansiedade que até então ela controlava, era tranquilo, como ela disse, Daiane, até então eu sabia o que fazer. Mas isso parece que foi ficando pior. E aí eu decidi entrar na terapia, melhorou outras coisas, hoje eu me amo, eu me conheço mais. Mas esse sentimento aqui agora tá travando a minha vida. É como se eu tivesse chegado num ponto que eu sei que eu posso ir mais, mas eu estou estagnada, eu não sei o que eu faço. E não é um problema de deixar de fazer, porque eu faço, eu me esforço, eu vou lá. Mas eu não entendo o que está acontecendo aqui dentro de mim, que não me deixa ir, que não me deixa progredir ainda mais. E aí, gente, aonde que nós chegamos nisso tudo, né? Pensando no caso dela, o que acontecia era, essa mulher fez tudo isso para buscar sempre aquele olhar dos pais. A aprovação, o sentimento ali, né? Aquele desejo, aquele amor, que era uma coisa que os pais também já estavam certos do sucesso dela. Então, para eles, aonde ela chegou, que tudo que ela fazia já era, uau, é a nossa filha. Mas ela não percebia isso. Inconscientemente ali, né, era a busca de algo que dizia muito mais dela. Ela parou de se olhar, entende? Ela buscou tanto o olhar do outro, né? Aquele encontro ali com o outro, aquela aprovação, aquele pertencimento, que esqueceu de olhar para ela, que esqueceu de olhar para a própria vida. E ali houve um momento em toda essa jornada, né, que foi um momento de ruptura, onde ela teve a oportunidade de mudar totalmente de área, e olha só que legal, de passar a ser uma representante de uma empresa que trabalha com questões ambientais, aonde era algo ali que ela sempre quis, porque não estaria mexendo com o processo, não estaria mexendo com pessoas, fazendo aquelas coisas todas, né, estressantes, que eram estressantes para ela, e ela iria se dedicar a várias outras coisas, com qualidade de vida e tudo. Só que ela não conseguiu decidir isso. Ela não tomou uma decisão certa, e como chegou na última hora ali, no último momento, ela tinha que se posicionar, a posição que ela dá é por medo, por achar várias outras coisas, e aí a gente retoma o caso dela para entender o que era, né? O que foi esse medo. Não foi o medo de dar errado, foi o medo de eu quero continuar tendo esse olhar deles, eu quero continuar tendo sucesso, sendo aprovada, eu não quero ser julgada, eu não quero jogar tudo pro alto agora e dar errado. Entende? Então existiam muitas coisas inconscientes ali por trás disso tudo. E ali, esse momento em que ela decide não seguir para um outro caminho, né? E a gente vê isso durante a regressão, isso surge, isso começa a marcar esse sentimento. Ele traz, não é exatamente esse ponto, né? Vocês conseguem entender que é toda essa busca, toda essa carga que se une nesse momento, onde isso poderia, né? É de novo aquele momento lá da faculdade, lembra do momento da faculdade? E aí surge esse momento de novo, mas o que ela decide é, não, dessa vez eu vou continuar no meu caminho, no meu propósito, igual ela fez lá atrás. E hoje, né, depois que ela passou por tudo isso, na regressão a gente entende isso. Então, durante ali o processo, o que nós fazemos é compreender, é elaborar esses elos emocional. Entende? A pessoa, ela vai estar ali, por exemplo, como um elaborante, por assim dizer, né? Ela vai estar ali olhando para aquilo e entendendo, né? Desfazendo, reposicionando. Então, esse é o momento. Depois disso, ela entra, então, né, para um processo de mentoria, ela decide seguir no processo de mentoria, onde nesse grupo ali, a gente reúne, a gente faz os encontros ali, e ela começa a ouvir de outras mulheres, de outras pessoas ali, algumas situações que identificou muito com ela,
dela, ela elabora um plano, ela traça ali uma jornada, onde o que ela começa a fazer, o que essa mulher depois disso decide fazer? Ela começa a deixar de pegar alguns contratos da área dela e começar a se posicionar na área que ela gostaria. De trazer então, né, um pouco daquela oportunidade que ela deixou passar lá atrás, trazendo isso agora. E pensando também em toda uma movimentação de trabalho, de liberdade financeira para a vida dela. E hoje, quase um ano depois disso que eu tô contando para vocês, essa mulher, ela consegue um posicionamento, ela consegue ali uma equipe, a vida dela quase que literalmente virou de ponta cabeça. E ela brinca, ela fala: Daiane, quando eu olho para esse processo que foi a minha jornada, depois do que eu vi aqui, depois do que a gente elaborou aqui, eu me vejo hoje realmente quem eu sou. Era isso que eu pensava, era sobre isso que eu queria na minha vida, assim. Isso para mim é prosperidade. Hoje eu tenho muito mais tempo com a minha família, eu me divirto muito mais, eu sou muito mais ativa, eu retornei para a academia, eu tô cuidando muito mais do meu corpo. E é engraçado, Daiane, porque eu tenho trabalhado muito mais, mas parece que eu tenho muito mais tempo. E eu gosto dessa frase dela, assim, a gente conversou muito sobre isso, porque isso é progresso. É você começar a entender que, poxa vida, peraí, o que eu preciso fazer, como eu preciso fazer, depois que eu entendo o que está por trás disso. Porque senão, às vezes, você vai ficar batendo ali mesmo em algo, chamando a sua atenção, e enquanto você não for no que está por trás disso, não mergulhar dentro da sua própria história, isso não vai destravar, isso não vai desbloquear, que é um mecanismo mesmo de proteção. E é isso, pessoal, eu finalizo esse caso aqui, é um caso que eu gosto muito, muito mesmo, é um caso de bastante sucesso, de bastante superação. Muito obrigado, qualquer dúvida, comente aqui, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário e manda esse caso para aquela amiga que parece com essa história, para aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir isso. Até o próximo caso.